Agora sim. Então, uma função modal ela é uma função que tu não precisa repetir ela, né? Tu só escreve uma vez e pronto, tá? Aí ela só vai ser anulada, né? Quando tu escrever uma outra função preparatória, por exemplo. Tu só vai anular o G01 quando tu escrever um G02, né? Aí, enfim. E a não modal é que ela não se repete linha a linha. Tu tem que estar sempre... a maioria são modais, né? Algumas ciclos, algum código G aqui é não modal. Então vamos fazer uma pecinha aqui. Na verdade já está pronta, nós vamos acompanhar o que o cara fez aqui. Ciclo, a gente vai fazer um ciclo de torneamento paralelo, né? Então, o que que ele faz? Ele, basicamente, tu escreve algumas coisas e ele faz um ciclo de torneamento paralelo, um torneamento cilíndrico externo, né, no caso. Tá? Então, a função G77 faz isso, né? Ele é um ciclo definido, né? Então, a sintaxe dele é essa aqui, tá? G77, X e a coordenada, Z e a coordenada e F é o avanço, né? Então, o que é esse X? Diâmetro da primeira passada, diâmetro na primeira passada, posição final, né? Posição final e o avanço do trabalho. Avanço de trabalho. Então, vamos pegar essa peça aqui, tá? Então, inicialmente, ele sempre faz um cabeçalho aqui, né? Que esse aqui na verdade, é o número do programa, tá? Onde está no diretório lá, onde tu vai buscar ele, tá? O N quer dizer as linhas, né? Linha 10, linha 20, linha 30, né? Não quer dizer nada, é só o número da linha para a gente se orientar. Às vezes tu precisa, né? Ah, eu quero buscar alguma informação lá na linha tal, né? Então ele tá numerado aqui. Então ele faz um cabeçalho aqui, umas funções preparatórias aqui, né? Coordenadas em milímetros, G40, compensação de raio de ferramenta, G90, não me lembro, velocidade em metros por minuto, G95 limita a rotação da placa. E são funções iniciais ali que tu estabelece para a máquina, né? O G54, o G54 é a origem, né? Onde que tu posicionou a tua origem, né? Nesse caso, ele falou G54 aqui, quer dizer que ele colocou a origem dele na face da peça, né? Ele poderia colocar em qualquer lugar, na verdade, né? Então, tu pode especificar mais de uma origem, né? O G54 especificou uma origem aqui. Isso é um preset lá antes de começar o processo de torneamento, né? É um preset que tu faz. Então, o G54 tu posicionou na face da peça. Poderia ter um G55, que também faz a mesma função de origem, mas o G55 dá uma origem aqui, por exemplo. Eu quero trabalhar com duas origens, né? Às vezes isso é conveniente, ter duas referências de origem. Então, toda vez que tu escrever o G54, ele vai referenciar essa origem aqui. Daqui a pouco tu quer, eu quero referenciar através dessa origem aqui, peguei uma outra ferramenta, quero mudar a minha origem, eu escrevo um G55, por exemplo. Tá? Então, o que ele fez aqui? Estabeleceu a origem na face da peça e deslocou a ferramenta. Deslocou para longe da peça, né? Um X300 e Z300. Chegou longe da peça lá, né? Sem perigo de... O Patrick está caindo e voltando aí. Chegando lá distante da peça, sem problemas de esbarrar ou choques, alguma coisa do tipo, né? Bater na peça. Então ele vai trocar a ferramenta, ele vai escolher uma ferramenta de desbaste, escolher uma ferramenta T, né? Aí eu uso o código T para escolher uma ferramenta. Ali na tua torre, em vez de ter uma ferramenta como num torno convencional, tu vai ter várias ferramentas, né? Tu vai ter uma ferramenta de desbaste, uma ferramenta para acabamento, uma ferramenta para rosqueamento, uma ferramenta para furação,
né? Um bedame para sangramento, para corte, né? Enfim, tu vai ter diversas ferramentas que tu... É um magazine que chama, né? Um magazine de ferramentas ali, né? Então, tu pode, durante o processo, estar trocando essas ferramentas, né? De novo, estabeleceu uma origem, não sei porquê, mas ele estabeleceu de novo. E aí uma coisa, um detalhe aqui é o seguinte, ó, é que quando tu coloca algo entre parênteses, tu pode é um texto que não vale nada, né? É só para um texto informativo, tá? Pode colocar entre parênteses que não vai dar nada, né? Aí ele escolheu uma rotação aqui, G96, escolheu uma rotação, uma velocidade de corte, né? Uma velocidade de corte. G92 estabeleceu uma rotação máxima da placa de 2.500 RPMs, tá? Por aquilo que eu falei, na medida que tu vai, que a tua ferramenta vai se aproximando do zero, né? A tua placa tende a aumentar a velocidade para compensar, né? Porque tu está mudando o diâmetro, né? Como é que ele sabe, como é que a máquina sabe o diâmetro, né? Pela posição da ferramenta, né? Pela posição da torre ali que está se deslocando. Então, na medida que tu vai te aproximando do zero aqui, do eixo da peça, né, do diâmetro zero, ele vai aumentando a rotação da placa, né, para compensar a velocidade de corte. Afinal de contas, a velocidade de corte está diretamente relacionada com o diâmetro. Então, então ele limitou, porque se tu te aproximar de zero, quando chegar em zero, né, ele vai tender ao infinito, né, porque um número é um código, uma programação matemática, né, então um número dividido por infinito, aliás, um número dividido por zero é infinito. Então ele tende à rotação infinita. Claro que ele tem dispositivos, né, de bloqueio disso, mas tu pode estabelecer uma rotação limite, né, através do G92. E um M04. M04 quer dizer que ele estabeleceu uma rotação horária, né? Quer dizer então que a nossa ferramenta está desse lado aqui, tá? Nossa ferramenta tá desse lado. Então a tua peça gira no sentido horário, né, para ter uma rotação correta, para ela ir contra a tua peça, a tua ferramenta, né? Se tu tem a tua ferramenta aqui, né, então tua peça tem que girar no sentido anti-horário, né? Então tu usaria um M03. Por que que eu estou falando isso? Porque tem tornos, né? Tem máquina CNC que a tua ferramenta tá instalada desse lado, né? Que a tua torre está instalada na frente aqui do operador e tem máquinas que a tua torre está instalada lá atrás da máquina, né? Então, claro, isso vai te interferir na questão do sentido de giro da placa, tá? Então então nesse caso aqui, a nossa ferramenta está desse lado aqui, né? Porque ele escolheu um M04, rotação no sentido horário. Beleza, então o que ele fez? Ele fez os sets dele aqui de velocidade, e aí se aproximou em G0, né? De velocidade em avanço rápido, né? Aproximou rapidamente a ferramenta para X90Z2, ou seja, ele parou mais ou menos aqui, né? Já que tu tem um diâmetro de 90, né? Diâmetro de 90, e tu quer desbastar essa região aqui, quer chegar até 60. Então tu veio com a tua ferramenta lá, da posição de troca de ferramenta, tu veio rapidamente até aqui. E essa é a tua posição inicial, né? Aí ele já escolheu um G77 aqui, né? Já escreveu o G77. E o que que ele disse? G77, X84, Z-30 e F3. F.3. Então vamos ver o que diz o X, o que ele quer dizer aqui, ó, X84. Por que ele escreveu isso? O diâmetro da primeira passada, né? Ou seja, a tua peça, a ferramenta estava aqui. A ferramenta estava aqui em X90, tá? Só que ele, em Z2, afastado 2 milímetros, ele até foi arriscado aqui, né? Arriscado não, né, cara? Não tem erro.
né? Mas ele aproximou, ele ficou a 2 milímetros da peça aqui em deslocamento rápido, e esse deslocamento é muito rápido, né? Então poderia ocorrer um choque aqui, né? Mas difícil também, né? Então ele se aproximou a 2 milímetros da peça. E lembrando, isso aqui está um material bruto ainda, né? Tá, isso aqui está cheio. Então ele, o que que ele fez? Ele disse o seguinte, ó, essa é a minha posição inicial, G0, X90, Z2. Então agora eu escrevi um G77, diâmetro da minha primeira passada, ou seja, eu vou dar uma profundidade de corte de 2 milímetros, tá? Aliás, 3 milímetros, né? 90 menos 84 dá 6 milímetros. Só que como é... mas aí é que tá. Na verdade, lembrando que em X a gente fala em diâmetro, né? Então ele, naturalmente, ele vai comer 3 milímetros. É, isso aí, ele vai comer 3 milímetros de profundidade de corte. Então, x84 e z menos 30, posição final absoluta. É isso que ele manda. Então, no G77, tu tem que dar o diâmetro da primeira passada e a posição final de Z, né? E é menos 30, né? Afinal de contas, teu desbaste aqui tem um comprimento de 30, né? E com um avanço de 0,3. Então, é isso que ele vai fazer. Ele vai dar uma primeira profundidade de corte e vai até menos 30. E aí tu vai dando... E aí o que ele vai fazer? Esse ciclo, ele automaticamente, tá? Ele automaticamente vai fazer o seguinte, ele vai vir para a posição, avanço de trabalho, ele vai vir para a posição inicial. Então ele vai dar o primeiro passe e vai fazer um movimento algo do tipo assim, né? Ele vai dar um passe, vai sair, vai vir para a posição inicial, que é essa posição inicial aqui, antes de aplicar o G77. A última posição antes dele aplicar o G77. Né? E aí tu só vai dando incrementos de diâmetro, né? G78, G72, aliás, X, né? 72, X66 até X60. Tá? Aí quando ele chegou no último diâmetro aqui, ele usinou no X60, saiu fora para a posição inicial, parou aqui. Né? Parou aqui. E aí em seguida ele já vai ler um G0, X300, Z300, vai lá para a posição de troca de ferramenta. Então, quer dizer, com esses ciclos automáticos, tu consegue automatizar um pouco mais. Tu não precisa dar coordenada por coordenada, né? Avança, né? Dá profundidade de corte, desbasta, afasta, vai para uma posição, vai de novo, tá? Tu não dá não precisa fazer isso, né? Então, numa linha só, tu já faz, né? Então, assim como a gente tem um torneamento automático, né, torneamento paralelo, a gente tem um torneamento cônico. A gente pode fazer isso de maneira cônica, né, que é o G77, é o mesmo G77, só que com uma outra sintaxe, né, estabelece essa sintaxe aqui, que a diferença dela é esse R. Esse R é a conicidade incremental do eixo X, né? Entre o eixo X e o ponto inicial. Quer dizer o quê? Vamos ver aqui o exemplo. Né? Ele estabelece um cabeçalho, aquele mesmo cabeçalho lá, e se posiciona, né? E um G0. Né? O G0 se posiciona a 80 Z2. Esse aqui ele já foi mais prudente. Né? Já foi mais prudente. Então, se a peça tem 70, ele se posicionou mais ou menos, né? Mais ou menos por aqui. Aplicou um G77, né? Diâmetro da primeira passada, cortou em vazio aqui, né? Ele vai cortar em vazio, já que o diâmetro final é 70, né? O diâmetro maior aqui é 70, né? Não sei por que ele fez isso, mas ele cortou em vazio. Foi até o menos 35, né? Foi até o menos 35. E aqui é o valor da conicidade, né? É o valor da conicidade, menos 5.
como é que ele fez essa conicidade? Quer dizer o que é? Se tem um diâmetro menor e um diâmetro maior, né? De 50 e 60. Então, se tu fizer um triângulo aqui, né? Esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui, se tu medir essa altura aqui, que é a conicidade dele, né? É 5. É 5 milímetros, tá? Então, ele vai fazer essa conta, né? Ele vai fazer essa conta e vai fazer um torneamento baseado nessa conicidade aqui, tá? Essa conicidade. Então, ele vai deslocar de maneira cônica nessa... Então, ele vai ficar... Então, se posicionou, deu um primeiro corte no vazio, não cortou nada, o segundo também não cortou nada, porque não tem material, né? No princípio, né? O diâmetro maior é 70. Aí sim, aqui 68, 64 até os 60, né? Afastou a ferramenta, finalizou o programa M30. Alguma dúvida com relação a isso ou não? Ninguém tem dúvidas? Jordano, Oi. essa parte assim de montar a programação, essa parte assim, tu não vai chegar a cobrar em prova, né? Não, não vou cobrar. Não vou cobrar. É porque ela fica meio confusa, né? Tipo, claro, assim, vendo tu fazer assim, é meio parece ser barbada, né? Mas é cheio de detalhezinho, né? É cheio de detalhe. O que que acontece? Isso aqui é o manual de... O ideal é a gente ter um software aqui. Claro, o ideal é operar uma máquina, né? Como a gente não tem, é o software. Só que eu não consegui instalar o meu software. Eu tenho um software aqui que eu não consegui instalar de jeito nenhum. Eu tentei a tarde inteira, não deu. Não sei o que houve. Tem um softwarezinho de simulação. Eu acho que é o Windows. Acho que é esse modelo de Windows novo aí, ele não... ele é meio antigo, ele é meio... Não sei de que ano que é esse software, mas... Não sei se ele... Charles aí, que é da informática, não sei se pode ter essa incompatibilidade aí de sistema operacional do Windows 7, por exemplo, para o Windows 10. O Charles não está aí. Foi no banheiro. Bueno. E aí, claro, aí é cheio de detalhe, né? Cheio de detalhe. G77. G78. Ciclo de rosqueamento, né? Ciclo de rosqueamento. Na verdade, sempre que tu pegar toda máquina, ela vai ter uma comunicação específica, tá? Claro, o código G aqui, né? O código G, né? Esse estilo, né? O código G, na verdade, é um código ISO, tá? Mas não quer dizer que todas as máquinas vão ter exatamente a mesma linguagem, né? Elas vão se basear num código G, tá? Em coordenadas cartesianas, mas pode ter algumas informações que a máquina requer, que o sistema computadorizado, que o computador da máquina requer, que seja diferente, né? Por exemplo, essa sintaxe aqui que a gente estava vendo, por exemplo, do R aqui, né? Da conicidade. Isso aqui pode ser uma informação que pode ser diferente num outro torno, né? Numa outra marca, né? Então, cada máquina vai ter a sua especificidade. E cada máquina tu tem que pegar o manual e debulhar, tá? Não tem jeito. A Home normalmente trabalha com sistemas FANUC, que é um sistema, sabe, não é a Home que produz o sistema computadorizado, né? A programação, né? O software, né? Não é a Home que produz, é uma empresa parceira, né? Então, às vezes é a Siemens, algumas marcas são a Siemens, outras marcas têm o seu próprio software, como a Haas tem o seu próprio software, né? Mas, então a gente tem que estar junto com o manual sempre, né? Bom, a gente vamos para o G78, que é um rosqueamento semiautomático.
Então, o que ele pede? A sintaxe, né? Isso aqui é importante. Como é que é a linguagem dele, né? Como é que tu escreve para fazer um rosqueamento, né? Então, essa é a linguagem aqui. X e Z, as coordenadas, né? Coordenadas cartesianas. R, valor da conicidade incremental para uma rosca cônica, né? Se tu for fazer um rosqueamento cônico. Não é o caso. Nós não queremos uma rosca cônica. Então, tu não precisa escrever o R. Ou escreve 0, né? E o Q, que é o ângulo do eixo árvore para a entrada das roscas. Ângulo do eixo árvore. Se tu quiser fazer uma rosca de 2 entradas, por exemplo, né? Então tu faz um rosqueamento aqui com ângulo 0. Aí tu quer fazer umas 2 entradas, aí tu faz. Aí depois tu vai escrever aqui 180, né? Para ter 2 entradas. Ou 3, né? Aí a 120 graus cada uma. E o F é o passo da rosca. Passo de rosca. Vamos ver. Então ele quer fazer uma rosca M25 1.5. Aí escreveu lá o cabeçalho, né? O diretório, buscou o programa, fez umas considerações iniciais lá. Na verdade, né, quando tu busca o programa, quando tu aperta o botão lá, chega lá na máquina, é que nem um sistema Windows, né? Tu vai procurar lá na pasta, né? Procurou na pasta, abriu o programa, isso aqui já está tudo escrito, né? Tu escreveu isso aqui em bloco de notas e jogou para a máquina, tá? Pode escrever em bloco de notas isso aqui tudo e jogar para dentro da máquina, tá? Pegar um pendrive, por exemplo, escreve no computador em bloco de notas, aí tu tem um formato específico ali que tu pode salvar, não em TXT, mas aí eu não me lembro se tu... Aí tem que ver a linguagem da máquina, aí tem que estudar a máquina, né, para saber como é que é. Aí tu pega um pendrive, salva o teu bloco de notas no pendrive, num formato específico ali que ele vai pedir, e bota o pendrive na máquina e busca o diretório. Aí ele vai abrir o que tu escreveu, né? Vai abrir o que tu escreveu. Vai poder fazer uma simulação, provavelmente, né? Ali na máquina mesmo ela tem um sisteminha de percurso da ferramenta, né? Para te ver se a geometria vai ficar a forma da peça vai ficar como tu espera. O caminho da ferramenta ele vai descrever todo o caminho, né? Vai fazer toda a simulação, todo o caminho que a ferramenta fizer. Então então se tu botou ali na máquina e já percebeu que não teve um caminho estranho ali, que não ficou legal, tu, né, pode ter algum risco de colisão, coisas assim, que a máquina não tem essa da colisão, né? A colisão ela vai ter, o que vai acontecer vai ser assim, ó, provavelmente os braços, né, a parte de movimentação dela pode ter sensores, tá? Pode ter sensores de carga ali, alguma coisa do tipo que quando tu bateu, né, ela vai gerar uma sobrecarga e ela vai desligar, né, para ela não ficar forçando. Pode ser que tenha, máquinas mais modernas têm isso. Elas param, né? Elas percebem o impacto e param, né? Mas até perceber o impacto já quebrou a ferramenta, já quebrou um suporte, né, já fez alguma avaria, né? Mas elas normalmente param, né? Quando percebem uma sobrecarga. Então tá, fez lá o cabeçalho, escrevemos o cabeçalho, chamamos uma origem na face da peça aqui, né? Na face da peça, fomos para uma posição longe da ferramenta, aliás, longe da peça, para buscar uma ferramenta T03 de rosqueamento, né? Padrão métrico. Né? G54, escreveu de novo a origem, não sei se precisa. Tá? Vamos ver. Isso aqui a gente está na página 21. G21 é uma função modal. Ó. Não, é 54. Função modal. Tá? É uma função modal. Teoricamente, não precisaria. Tá?
estabelecer uma rotação e um sentido de giro, e nota que é o seguinte, né? Agora a gente vai fazer o rosqueamento M03, quer dizer, esse caso aqui, né? A gente está com a ferramenta desse lado da torre, desse lado da máquina, né? A torre está... Não sei porque que ele varia desse jeito, assim. Às vezes, tu pode trabalhar com a torre dos dois lados, sei lá, não sei. G0 se aproximou, né? G030, Z3. O que que ele fez então? Aqui a gente tem um diâmetro M25, ó. É um diâmetro externo aqui de rosca de 25 milímetros. Então ele veio para X30, Z3. Ele parou mais ou menos, a ponta da ferramenta parou aqui, né? Posição inicial. Então, quando essa posição aqui, essa posição de chegada na peça, é a posição que a máquina vai ter como última posição antes do ciclo de rosqueamento. Então, quando tu executar um G78, que é o rosqueamento, quando ela completar o ciclo, quando ela completar o ciclo de rosqueamento, ela vai se vir até aquela posição original, tá? Ela faz um passe de rosca, vem a posição original, dá outra profundidade, faz outro passe de rosca. Tá? Não sei se alguém aqui já... Não, né? Vocês não tiveram usinagem, né? Mas o pessoal... Mas se vocês, mas se vocês viram aqueles vídeos lá que eu passei para vocês, vocês viram como é que é um processo de rosqueamento. Tá? Então, o que que tu faz? G78. Primeiro diâmetro, né, o X, diâmetro de rosqueamento, diâmetro de rosqueamento, X, 24,2. Esse aqui é o final? Não, é o primeiro passe. Primeiro passe. Z-15, a posição final, né? Então, isso aqui é um canal de saída de rosqueamento, né? É um canalzinho que normalmente se faz para ter a saída da ferramenta, tá? Para te vir rosqueando e ela sair da rosca e tu, né? Z-15 e F 1.5. Esse F já não é mais avanço, ele é é o avanço, mas é em passo de rosca, né? Esse aqui é o passo da tua rosca. Tu já vê direto, né? Porque enquanto um avanço normal é 0.1, esse aqui é 1.5, né? Então já é um rosqueamento mesmo. E é isso. A partir de agora, tu só vai dando incrementos de diâmetro, né? Incrementos de diâmetro, incrementos, vai esse aqui foi o primeiro passo de rosca. Aí ele vai fazer o segundo passe, o terceiro passe, até a profundidade de rosqueamento final. Tá? Aí depois termina afastando a ferramenta. Encerra o programa. Então, o que tu precisa saber aqui? Tu precisa saber a profundidade de rosca que tu quer, né? Tu precisa saber a rosca M25 1.5. M25 é o diâmetro externo e 1.5 é o passo, né? Essa é a notação de rosqueamento. M de métrica. Né? Então, quer dizer, a rosca M25 vezes 1.5, ela é a rosca, né? O rosqueamento, ela é uma operação, ela é uma operação normatizada, né? Quer dizer o quê? Vou buscar uma bibliografia aqui. Rosca 123. Rosca métrica. Não sei se em algum momento vocês já viram essa figura aqui, mas
Em elementos de máquina, provavelmente, né? Vocês já fizeram elementos de máquina? Eu não, professor. Mas tu já Não, viu pelo essa menos figura aqui aqui? na Anguera, né? Não, já, já. Já viu, né? Nos teus cursos técnicos aí que tu fez por aí, tu já... Não, não, com Senai, né, certeza. que tu fez. Isso. Então, essa a rosca métrica série normal, aí depois tem a série fina, né? Tem as roscas padrão inglês, enfim. Vocês vão ver em elementos de máquina. Série normal, tá? Rosca métrica. Ela tem um ângulo de 60, isso aí já é uma longa história, né? Já vou me alongar demais se a gente falar sobre isso, mas a ferramenta de corte vai ter um ângulo de 60 graus, tá? A, fe- a ferramenta de corte, ela precisa ter o ângulo, a mesma, o perfil do filete, tá? Precisa ter esse perfil de filete aqui, tá? O passo em milímetros. Aí a gente tem padronizado a altura do filete, que é essa aqui, ó. Essa é a altura, que é H aqui, ó. Ele está informando H, a altura do filete. Então, o que que a gente tem? A gente tem o diâmetro externo e a nossa ferramenta tem que ter uma profundidade de corte de H, né? Uma profundidade de corte H para fazer a rosca completa, né? Então, qual é essa profundidade? Ela é padronizada, é esse número aqui, 0,6945 vezes o passo, tá? Na tabela a gente já acha direto isso, né? Tá aqui o H, tá aqui o diâmetro do parafuso, né? Para uma 25, opa, não temos. Parafuso, rosca métrica série normal. Não tem M25, cara. Ué, que não é essa? Será que é uma fina? Sei lá. O H. Pode ser. Pode ser que seja uma série fina. Pode ser. Que não tem o M25. Passo 1.5. Ah, é uma série fina. É uma série fina, porque M25. Cadê o passo aqui? A informação do passo? Não tem informação do passo aqui. Pô, estamos jogando na água essa tabela aqui. Mas é uma série fina. Tá. Passo. Aqui, ó. Então a gente tem o passo. Aí existe a rosca métrica fina, né? Que é existe a rosca métrica normal, né? Que é normal, vamos dizer assim, que ela tem alguma finalidade de rosqueamento, de aperto, por exemplo, né? Mas existe as roscas finas, né? Que elas têm um passo menor, né? Elas têm mais filetes por unidade de comprimento. Então elas servem para ajustes finos, por exemplo, né? Ou para um aperto, um aperto, uma rosca fina. Uma rosca fina vai te favorecer um aperto mais sem influência de vibração, por exemplo. Se tu tem uma máquina que vibra demais, né? Tu não pode deixar que ela afrouxe. Uma das alternativas é uma rosca fina. Se tu quiser dar um ajuste, por exemplo, o teu parafuso é um sistema em que tu tem aquela tua rosca alinha alguma coisa ou posiciona alguma peça, né? Então essa posição tem um posicionamento mais delicado ali, né? Mais com menor passo, né? Então tu utiliza a rosca fina, tá? Mas para cargas assim, para cargas maiores, tu já utiliza a série normal.
Mas, enfim, tu tem aqui, ó, tu tem uma... Aqui tá ela, ó, M25, que a gente não tem no padrão normal. A gente tem 24 e depois 26, não temos a 25, tá? E aqui ele dá uma... E os passos, eles são por aqui. De diâmetro de 12 a 52, a gente tem um passo de 1,5. É esse caso aqui, tá? E a altura do filete é essa aqui, ó. Essa é a altura do filete que a gente tem que ter, tá? Então a gente tem que ter 1 milímetro, 1,0417 de profundidade. Onde é que eu estava? Aqui. Não sei que cálculo que ele fez aqui, se ele fez esse cálculo, que tem uns cálculos que fez, mas não sei se isso aqui está certo. Bom, mas enfim, então o que ele aplicou o ciclo de rosqueamento, deu a primeira passada, né, diâmetro da primeira passada, Z-15 F15. E aí depois ele foi dando incrementos de profundidade, né? Foi dando uma profundidade até chegar naquela profundidade lá que eu falei de 1,0, não sei quanto, né? Que no final, que no diâmetro vai dar 2 milímetros praticamente. M30. Tá? Então a gente tem um ciclo de rosqueamento. G74, furação. Tem vários outros ciclos, tá? De internos, né, também, ciclos de internos. Tem um ciclo de furação, né? Ciclo de furação G74, né? O ciclo de furação ele requer essa sintaxe aqui, tá? Duas linhas consecutivas, né? Uma ele vai dar o G74R, que vai ser o retorno incremental para quebra-cavaco. Esse aqui é aquele retorno que tu dá, a gente dá com um processo manual também, numa furadeira de coluna, quando está furando, né? Tu faz uma profundidade de corte, dá uma afastadinha, né, para sair o cavaco de dentro dos canais ali, para dar uma aliviada no corte, depois dá mais uma aprofundada, né? Levanta a furadeira, levanta a broca para dar uma aliviada. Isso é o quebra-cavaco que a gente chama, né? É uma operação de quebra-cavaco. Então é isso que ele vai fazer. Tu vai informar para ele um retorno incremental para um quebra-cavaco, ou seja, uma dimensão de retorno para a broca, né? A posição final e o valor do incremento, de quanto em quanto tu quer que ele dê uma afastadinha, né, para o quebra-cavaco, né? Valor do incremento no ciclo de furação, milésimo de milímetro. Aí tem que informar em milésimo de milímetro. Vamos ver. Cabeçalho aqui, informações gerais, pegou uma broca. Foi lá, trocou a ferramenta, pegou uma broca. A nossa origem está na face, tá? Estabelecemos uma rotação e um sentido de giro da placa. G0, X0, Z5. O que ele fez? Posicionamos aqui aproximadamente aqui a nossa broca, né? Nossa broca está aproximadamente nessa posição, né? Avanço rápido. Posicionamos rapidamente a broca naquela posição ali. Acionamos o G74, R2. G74, R2, quer dizer o quê? Ciclo de furação, R2. Tu vai 2 milímetros de retorno, ou seja, tu vai aprofundar a tua broca e ele no quebra-cavaco vai dar 2 milímetros, vai voltar 2 milímetros. Vai aprofundar, vai dar um quebra-cavaco, né? E aí ele tem um retorno incremental, ou seja, G74 de novo, tu escreve duas vezes, tu escreve G74 e o valor de retorno para o quebra-cavaco, 2 milímetros para trás, e G74 de novo, com o valor final do Z, lá, ó, então ele está aqui, ó, o zero é aqui, ela tem 70, então a tua broca vai passar 74, vai passar da peça, né, vai furar, furo passante, né? E a cada 15 milímetros, e aí ele informou ali, né, uma informação milésimos de milímetro, tá? Em milésimos de milímetro, não sei porquê, mas é o que ele manda na programação, né? Mas ele faz, a cada 15 milímetros, ele dá um retorno de 2 milímetros para o quebra-cavaco.
e um passo aqui, um avanço de 0,12. E deu, é isso aí. Tu posicionou, selecionou tua broca, posicionou aqui, posicionou ela no G0 e ele vai começar a executar esse ciclo aqui de furação. Né? E aí, qual é a posição? Quando ele terminar esse ciclo aqui, quando ele chegar lá no Z-74, ele vai retornar para essa posição aqui. Né? Ele sai da peça e retorna para essa posição aqui. Né? G54, G0 afasta a ferramenta e encerra o programa. É isso aí. Então, esses são os... Essa apostila eu já disponibilizei para vocês, tá? Tá lá, quando vocês precisarem usar. Ah, tem ciclos de canais também, é a mesma lógica, né? Então ele vai dar informações para ele, ele vai fazer um canal, depois vai fazer outro canal, outro canal, outro canal. E aí tem um monte de ciclos aí. Rosca cônica, né? Fazer um roscamento cônico, ele consegue fazer também. Ciclo de roscamento com macho, tu consegue acoplar um macho, né, no porta-ferramentas lá, né, fazer um roscamento com uma ferramentinha do macho. Outras funções preparatórias, aí aqui, ó, outras funções preparatórias, ele fala do G20, né, aí ele explica melhor um pouquinho mais detalhes, né, para que serve o G20, G21, G28, G90, G91, G92, G94. Ele chama de funções outras funções preparatórias. Funções especiais, ó. G63, aplicação zeramento de ferramentas utilizando o leitor de posição, né? Então o que ele faz aqui? Através do G63, quando tu aciona o G63, tá? Especifica o número da ferramenta, posição do toque do sensor em relação à geometria da ferramenta, quadrante. Aí tem que dar uma estudada nisso aqui, tá? Mas o que ele tem? Ele vai ter um dispositivo aqui, ó. Ele vai ter um dispositivo, tá? Que é essa cruz aqui, essa cruzeta, sei lá, como chama isso. Mas que são sensor, que eles tu vai aproximar, tu vai conseguir aproximar a tua ferramenta, tá? Vai tocar e vai começar a referenciar ela, vai fazer, deixa eu ver. Para máquinas que possuem leitor de posição de ferramentas, né, o processo para dimensionamento dos balanços das ferramentas é executado através da programação. Isso aí, é um ciclo automático de referenciamento de ferramentas. Gerenciador de vida de ferramenta também, esse negócio de vida de ferramenta é quente. As funções miscelâneas, ó, referência de trabalho, ó, G54 e G59, são todas origens que tu pode estabelecer, né? Trabalhando dentro da mesma peça. Né? Estabelecer origens e aqui está a placa, né? Segurando a peça, então pode estabelecer origens diversas, né? Funções miscelâneas, parada do programa, parada opcional, M02, fim de programa sem retorno ao início, M03, liga o eixo árvore esquerdo no sentido horário, M04 no sentido anti-horário, M05, e aí várias funções aí. M30, fim do programa, com retorno ao início. As funções miscelâneas que chamam.
Aqui, ó, abre a porta automática, fecha a porta automática. Tudo isso tu pode fazer. Se a tua máquina permitir, né? Tem máquinas que não têm essas funções todas automáticas aí, né? Acho que isso é uma cacetada de função miscelânea, né? Sequência para programação manuscrita. Essa é a nossa, ó, tá? Essa aqui ele te dá um planejamento, um passo a passo aqui de como que tu faz para escrever colocar a tua programação, né? Ele te explica aí, faz um planejamento, né, de cálculo de rotação, potência de corte, olha aqui, ó, potência de corte para saber se tu não vai remover mais material que o teu motor comporta, né? Às vezes tu estabelece uma quantidade de remoção de material que o teu motor não tem condições de fazer, né? Valores orientativos para pressão específica de corte, não sei de onde é que ele tirou isso aqui. Não diz a fonte. Tem bastante coisinha. Operação, parte 2, operação. Aqui ele vai te dizer, essa aqui é um torno Fanuc, ó, sistema Fanuc. Essa é a botoeira que tu vai encontrar na máquina, né? Ele te explica o que cada botão faz, né? Enfim. Painel de comando. Operações iniciais, né? Ele começa a te dizer, ligar a chave geral, chega na máquina, dá bom dia, aciona a chave geral, aciona o botão CNC ON, pressiona o botão Machine ON, fecha a porta da máquina. Esse aqui é para te acionar a máquina já, né, com a programação. Desligar a máquina, movimentar os eixos em jogue contínuo, isso quer dizer movimentar a peça com tu mesmo, movimentar os eixos, né, movimentar. Tu consegue, por exemplo, assim, fecha a porta da máquina ali e consegue com jogue contínuo, com essa função jogue aqui, tá? Tu consegue manualmente manusear, movimentar a tua ferramenta, tá? Trocar ferramentas manualmente, né? Como que tu faz para fazer uma troca de ferramentas, tá? E ele te dá um passo a passo, vai te dando um passo a passo aí. Então, a missão que pode cair no colo de vocês é essa, né? Chegar num lugar que tem um torno e ninguém sabe usar, né? Um torno CNC, ninguém sabe usar. E aí vocês vão ter que baixar a cabeça no manualzinho dele. Esse é o lance. Não sei se alguém já se deparou com um torno CNC na empresa onde trabalha. Não, lá na Bung, lá tem uns tornozão antigos pra caramba lá. A Bung é só os dinossauros, não tem essa de computador. Não. Tinha um lá que a placa dele, de diâmetro, ele pegava quase 1000. E de comprimento, assim, ele pegava uns 3 metros de barra, de eixo. Massa. Eu nunca operei esses tornos porradão, assim, mas é massa, é da hora. Esse aí eu trabalhei 8 anos lá. Tem que botar de ponte rolante a peça lá no torno, né? É que são máquinas bem antigas, né? É da época que não se tinha opção no mercado, né? Não tinha quem fizesse, né? Tinha que fazer. É que também para manutenção, né, cara, não tem por que ter um torno CNC. Agora tu imagina o seguinte, ó. Tu precisa. Agora isso é um negócio bem interessante, né? Por que tu vai usar um torno CNC e um torno. Quer dizer o quê? Pô, tem um torno CNC, por que tu vai comprar um torno normal, um torno, né, convencional? Né? Não tem, né? Pô, a tecnologia é obsoleto, não tem porquê, né? Mas na verdade, tu pensa o seguinte:
na manutenção, né, nos processos de manutenção, tu precisa fazer sempre, ou quase sempre, eu acho que 99% das vezes tu precisa, não é uma peça seriada, né? Não é uma produção seriada, é um projeto, é uma peça especial, é sempre especial, né? Então é um eixo específico, é uma vez só também, né? É uma bucha que tem que usinar, e é uma bucha só, às vezes duas, às vezes três, sei lá, sabe? Mas são sempre projetos, são sempre propostas especiais, assim, né, de manutenção. Nunca é seriado, né? Então, o tempo que tu vai perder fazendo uma programação, tu já fez a tua peça há horas, entendeu? Então, olha o tempo que tu tem que levar para a engenharia, ou para, sei lá, para os programadores, né? Aí, no caso da manutenção, não tem programador, né? Um cara específico para isso, tem que ser o boneco ali, né? O faz tudo, o Severino, né? É um engenheiro recém-formado, provavelmente, né? Então, ele vai ter que, vai lá, né? Então, pô, o cara vai ter que parar tudo que está fazendo, vai ter que fazer vai passar o dia inteiro fazendo uma programação, né? Tu entende? Então não se adapta na manutenção, né? A não ser que tu tenha, né, um setor específico por algum motivo, né, é viável tu ter um setor disso, né, que tenha um computador, né, um software de desenho conectado com a máquina, que tu tem um sistema CAD e CAM, né, um sistema CAD que se comunique com a máquina, né, e um cara que saiba operar um CAD-CAM, né? Então, aí tá, né? Mas, mas dificilmente, né? Não tem porquê na manutenção ter isso, né? Então, o torno convencional, ele nunca vai sair de moda, vamos dizer assim, né? Só que, claro, a partir do momento que tu começa a ter produção seriada, que tu trabalha com produção seriada, aí sim, aí é CNC, né? Não tem nem o que falar. Mas uma coisa assim, ó, tu olha um torno, tá? Tu olha um torno. Algumas coisas tu pode observar nele seria bom ou não, né? Primeiro, a conservação dos barramentos, né? Ali os trilhos onde se desloca o carro ou porta-ferramentas, né? Os barramentos do torno. Se está bem conservado, né? Está bem lubrificado, tá, sabe? Tá conservadinho, não está com ferrugem, tá, né? Quer dizer que ele está com um paralelismo, provavelmente ele está com um bom paralelismo, né? Ele tá bem. Então, o que tu tem que ter é rigidez, né? Ele está bem chumbado, né? Ele ser robusto, né? Para a questão da vibração, é chumbado e ele tem de alguma forma, robustez, né? Existem tornos antigos, né? Mais antigão, assim, no tempo da guerra, cara, parece um Rolls Royce, assim, né? Grandalhão e tal, bonito e pô, robusto, assim, um bicho, tu vê que ele é firme na parada, né? Porque é isso que ele tem que ter, rigidez, né? Ver ali, ver ali se o sistema de... Bom, isso é só ligar ele, né? Se o sistema dele de transmissão tá bom, né? Tá rodando, tá legal, né? Então é isso, é rigidez, né? Barramento, né? Se a tua torre ali, ela tem que estar firme também, ela não pode ter vibração, é analisar pontos críticos de vibração, né? Esse é o lance. E o motor, né? Tem que ter motor. Esses dias vi um anúncio na internet de um motor, um torninho lá, é um torninho hobby, assim, um torninho. Então, vende aí uns torninhos de 2 pila, 3 pila, né? Torninho. Aí vai ver o motor 600 watts. Porra, 600 watts, cara? Cara, 600 watts tem a minha furadeira da Skill, entendeu? Não tem como, cara. Qualquer Não vai, não vai dar para corte nada, né? que não vai dar pra nada. Eu nem sei um charlatão, né, cara? Porque qualquer corte que tu vá dar é 1 kW, é 2 kW, entendeu? Com uma operação de desbaste moderada, entendeu? Moderada. Então, o teu torno tem que ter pelo menos 5 kW, né? No mínimo dos mínimos, né? No mínimo.
Então, essas coisinhas você tem que observar. É motor, rigidez, a tua torre, né? A torre se está tudo firme ali, se não vai começar a se tremer, e já era, meu. Pode ser de 1910, mas não interessa, né? Se ele atende esses requisitos, tá bom, né? E o barramento, né? O barramento tem que estar bom também, né? É isso aí, de CNC é isso aí que eu tinha para falar para vocês. Fica esse material aqui para vocês consultar quando precisarem. Tá? O que eu ia falar agora? Ah, tia, nosso trabalho aqui, tá? Isso aqui vai nortear vocês para a prova, como eu faço normalmente, tá? Não serão aceitos, que é o primeiro lugar, não serão aceitos trabalhos via WhatsApp. Alguns me enviaram WhatsApp, eu não tenho como, sabe? Deixa no e-mail, manda por e-mail que é melhor, tá? Lá eu consigo buscar, né? Fica salvo, né? No WhatsApp às vezes passa, tá? Quais são os requisitos mecânicos, né? Primeira pergunta, quais são os requisitos mecânicos e químicos que uma ferramenta tem que ter? Então a gente sabe, né, que numa região de corte, numa região do corte, o que a gente tem? Altas pressões, né, devido está fazendo um processo de ruptura, arrancamento de material, né? Então é alta pressão em cima da ferramenta, né, alta temperatura, né, e muito atrito. Então o que tu tem ali? Tu tem esforços mecânicos, né? Então a tua ferramenta fatalmente tem que ser mais dura que o material que está cortando, né? A tua ferramenta não pode reagir quimicamente ou reagir o mínimo possível por processos de difusão, né? É o fenômeno que acontece, né? No estado sólido, né? Alta pressão e alta temperatura, né? Há um fenômeno que vocês devem ter, não sei se lembram lá da ciência dos materiais, mas existe um fenômeno chamado difusão, né? Que é a interação interatômica entre os materiais no estado sólido, tá? Ou a movimentação atômica, né, no estado sólido. Então, se tu tem pressão, tá? Uma região de pressão e temperatura, tem difusão, né? Então, se tu tem uma peça e uma ferramenta que tem afinidades químicas, né, provavelmente ela vai ter um desgaste prematuro, tá? Então, é esses requisitos, né? Que requisito mecânico? A ferramenta tem que ser dura, a ferramenta tem que ser, mas ao mesmo tempo que ela tem que ser dura, ela tem que ser tenaz, né? Ela tem que suportar algumas deformações e tal, antes de romper, ela tem que suportar alguma energia de deformação, né? Tem que ter tenacidade. Mas a tenacidade e a dureza, elas são processos, elas são opostas, né? Elas andam em direções opostas, né? Se eu tenho uma ferramenta dura, ela não é tenaz. Se ela é tenaz, ela não é dura, né? É claro que ela dureza, quando fala em ferramenta de corte, né? Ela sempre vai ser mais dura que a peça, evidentemente. Mas assim, ela tem que ter dureza. Se eu estou fazendo uma operação de desbaste, né? Onde eu tenho altas taxas de remoção de material, né, altos esforços envolvidos, né, não tanta velocidade de corte, mas muita carga em cima da ferramenta, é interessante, né, e tu não tem um objetivo de dimensionamento, de qualidade de superficial e de dimensões, né, qualidade dimensional, então tu pode apertar um pouquinho mais ela ter algumas deflexões, né? Então uma ferramenta de desbaste, normalmente ela é tenaz, ela é mais tenaz do que dura, ela puxa mais para tenacidade do que para dureza. Para uma operação de acabamento, tu quer o quê? Tu quer qualidade dimensional e superficial. Então a tua ferramenta é uma ferramenta específica para acabamento, ela tem que ser dura, né? Então tu puxa mais e as tuas remoções vão ser menores, né? Tu vai ter uma taxa de remoção de material muito menor.
Então, nos acabamentos, tu puxa mais para o duro do que para o tenaz, né? E outra coisa que pode acontecer são afinidades químicas, né? Uma ferramenta, tu está usinando um tipo de material que a tua ferramenta tem alguma afinidade química ali, né? E que pode ocorrer difusão, tá? O que acontece? Nem todas as ferramentas vão ter o máximo de tudo, né? Como eu já disse, se ela é muito dura, ela é pouco tenaz. Se ela é muito tenaz, ela é pouco dura. Então, tem esses... Então, as tuas ferramentas, né? O teu processo a tua seleção de ferramenta, ela vai ser um balanço ali, né? Ah, eu vou fazer um desbaste de um aço inox, né? Um aço inox. Bom, vamos analisar o que eu preciso, né? Então, esses são os requisitos, né? Mas isso aí vocês têm, essa informação vocês têm nos slides, tá? Ferramentas de metal duro têm desempenho superior às de aço rápido. Tá. As ferramentas de metal duro têm um desempenho superior às do aço rápido. Basicamente pela composição química, né? Então, os materiais são composições químicas. Diferentes composições químicas. Então, qual elemento químico é fundamental na melhoria do desempenho do metal duro, né? Então, o que é metal duro, né? Que elementos químicos formam uma ferramenta de metal duro e que elementos químicos formam uma ferramenta de aço rápido. Isso vocês vão encontrar lá em materiais para ferramentas de corte. Tá? Pois é, eu não achei esse. Procurem materiais para ferramentas de corte. Provavelmente tu vai ter uma tabela. Tu vai ter ali, tu vai achar, tu vai encontrar. Tu pode encontrar nos slides, tá? Ou tu pode procurar, pega aqueles livrinhos ali que eu passei para vocês, dá uma lidinha rápida. Materiais para ferramentas de corte, normalmente é um tópico rápido, assim. E dá uma lidinha ali que tem umas informação bacana ali. Entra no índice, procura ali materiais para ferramentas de corte e vocês já vão direto na informação. Tá? E eu quero que vocês me descrevam, isso está escrito nos slides, vocês podem procurar em tabelas de livros ali, que vai aparecer para vocês. Escrever uma composição típica de metal duro, né? Escolher uma composição de metal duro e uma de aço rápido. Só para vocês verem que tipo de elemento químico tem dentro desses materiais, né? Isso é bem tranquilo também de achar, tá? Não é nada difícil. Função dos revestimentos, né? Também está dentro de materiais para ferramentas de corte. Qual é a função do revestimento? A gente tem as ferramentas, né? Aí tem... Só que elas, muitas vezes, tu precisa melhorar o desempenho dessa ferramenta, né? Ela não é satisfatória. Então, aparecem os revestimentos, né? E, na verdade, ela tenta suprir algumas propriedades que a tua ferramenta não tem, né? Então, tu precisa evoluir o teu processo de usinagem, né? Tu está afinando o teu processo de usinagem, tu quer usinar materiais de resistência superior, né? Ou tu quer ajustar um pouco mais a questão de custo-benefício, né? Aquelas condições ótimas de usinagem, né? Então, tu pode procurar uma alternativa, por exemplo, trabalhar com ferramentas de aço rápido com revestimento. Em vez de tu partir para uma ferramenta de metal duro, né? Quem sabe a gente tenta um revestimento, né? A gente analisa o caso e tenta revestir ela, né? Então, basicamente, para isso que servem os revestimentos, né? E aí citar alguns revestimentos ali, né? Eles servem para várias coisas, né? Para redução de atrito, para isolamento térmico, para dissipação térmica, para... Deixa eu ver... evitar difusão, né? Essas relações químicas, claro, que formam uma capa protetora ali, né? Então, ela evita a difusão, né? Basicamente isso, tá? Formação do cavaco depende... formação do cavaco depende da peça ser usinada, né? Materiais dúcteis apresentam cavacos diferentes dos materiais frágeis, né? Isso aí é formação de cavaco, processo de formação de cavaco, tá? O que esperar de um cavaco de um aço 1020, né? Então, o aço 1020, ele é um metal dúctil ou é um material frágil, né? Se ele é dúctil, que cavaco eu espero, né? Que tipo de cavaco eu espero?
Se ele é frágil, que tipo de cavaco eu espero? Então eu quero que vocês me digam se o 1020 o aço 1020 é um material dúctil ou ele é um material frágil. E que cavaco eu vou esperar dele. Isso também vocês acham lá, informação de cavaco, isso é bem tranquilo. Esboce as três principais componentes das forças de usinagem. Então a gente tem a força de usinagem para um processo de torneamento. Tá? Isso aqui a gente já estou repetindo, eu acho, mas eu quero que vocês... Isso aqui é importante. Forças de usinagem. Então a força de usinagem é uma componente vetorial, né? Espacial, né? E ela é uma composição, na verdade, a força de usinagem é uma força vetorial espacial e que ela se decompõe em componentes, né? Em três componentes principais, né? Que é a força de corte, a força de avanço e a força passiva. Basicamente essas três. Então eu quero que vocês me esbocem isso aí, né? Ou através de um desenho, pode ser, ou através de um desenho, tem que fazer um desenhozinho, né? Treinar o desenho isométrico ali. As ferramentas de corte sofrem desgastes durante a usinagem, evidentemente, desgastes normais. Entre elas estão o desgaste de flanco e o desgaste de cratera. Beleza. Vamos falar do desgaste de flanco aqui, né? Qual é o parâmetro de corte que é o mais influente no desgaste de flanco? Tá? Isso eu quero que vocês me digam. O desgaste de flanco é o principal desgaste, tá? É o desgaste normal da peça, tá? E toda a vida da ferramenta, tá? A vida da ferramenta está baseada nesse desgaste aqui, né? Normalmente, né? Claro, a gente pode refinar, aprofundar os estudos ali, não sei o que é, mas é o desgaste de flanco que é o principal. Tanto que lembra que a gente determina um limite máximo de desgaste, né? Determina um limite máximo de desgaste para determinar o final de vida da ferramenta, tá? Então, o desgaste de flanco, qual é o parâmetro de corte que mais influencia? Existem vários parâmetros que influenciam, né? Mas tem um que é o cara ali, que é ele que manda na parada, tá? Isso aí também vocês acham tranquilamente. Utilizando a equação de Taylor, recomende uma velocidade de corte para usinar um aço 1020, considerando 40 minutos de tempo de vida de ferramenta. Então lá em desgaste de ferramenta, um pouquinho, na verdade, vidas de ferramenta, né? Tem uma equação de Taylor, que é aquela equação que é daquela equação que sai todas as tabelas de velocidade de corte que a gente encontra por aí, tá? Ou deveria ser, normalmente é dela, tá? A partir dela, porque lembra que quando a gente, vou pegar um exemplo aqui, usinagem. Isso aqui está compartilhado com vocês, né? O que eu estava falando? Aqui. Ó, essa é uma tabela, aquela tabela que a gente estava usando para torneamento. Todos esses valores aqui, ó, esses valores de recomendação de velocidade de corte, ele está se baseando numa vida de ferramenta de 60 minutos para aço rápido e de 240 minutos para metal duro, né? Então,
toda a recomendação de velocidade de corte é baseada numa vida de ferramenta, num tempo de vida de ferramenta. Tá? Então, eu quero que você se baseie em 40 minutos de vida de ferramenta e recomende uma velocidade de corte. Ah, eu me esqueci de colocar aqui, não coloquei, né? Que tipo de... qual ferramenta usar? Metal duro, aço rápido, né? Vamos ficar nessas duas, né? Metal duro e aço rápido. Vocês podem escolher aí metal duro ou aço rápido. Tá? E aí, vocês vão usar a equação de Taylor, que é essa aqui. Velocidade de corte, tempo em minutos, tá? Tempo em minutos, N, tabela, tem na tabela, e essa constante CT, tabela. Ó, essa aqui é para N, ó, N, os valores de N, para ferramentas de aço rápido, ferramentas de metal duro. Né? Peça que tu está usinando, né? E o valor de N. Aqui tu tem uma faixa, tu pode usar qualquer valor nessa faixa aqui. E aqui tu tem o CT, ó, constante CT, para ferramentas de aço rápido ou metal duro e o material que tu está usinando. Tá? Só me dá um minutinho aí, pessoal. Ô, meu, caí aqui, voltei. Voltando. Aqui. Estão me ouvindo aí, pessoal? Tá todo mundo aí? Tá, né? Sim, estamos te ouvindo. Tem uma caída aqui caiu a internet aqui. Então, tá aqui a velocidade de corte. Então, essas tabelas de velocidade de corte, são baseadas nessa equação aqui, tá? Onde N e CT são constantes que relacionam material da peça e material da ferramenta. Material da peça e material da ferramenta. São constantes empíricas, tá? Que relacionam o material da peça e o material da ferramenta, tá? Então, quando tu quiser determinar uma velocidade de corte, tu pode usar essas tabelinhas aqui, né? Que tá tranquilo. O N aí, seria claro, qual, professor? Ele tá aqui, ó. Expoente. Esse aqui. Entendeu? O N tá aqui, ó. Ah, tá, eu tinha visto um A. Tá, ok. Não, é um N, um N. Tá, aqui. Tá? Então, tu tem a ferramenta aqui, né? Aço rápido ou metal duro e a peça. O material da peça. Então, é isso aí. Vai determinar um tempo de 40 minutos e vai calcular uma velocidade de corte.
Isso é interessante, né? Porque daqui a pouco tu tem uma, sei lá, é uma questão de dar uma, na hora lá, o cara pensar nisso, né? Na hora de determinar uma velocidade de corte, pensar, né, em um tempo de... Nossa, é um monte de detalhe, na verdade, a usinagem é cheia de detalhe, né, cara? Não é pouca coisa. Na verdade, são muitos detalhes que fazem diferença na hora do custo final, principalmente quando trabalha com produção em série, né, produção seriada. Então, são ajustes, né, finos ali, detalhes que vão fazer diferença, né? É muito louco. Nunca trabalhei, na verdade, com produção, né, linha de produção de usinagem, assim, gostaria, acho interessante, acho bem bacana. Processo de 8. Processo de usinagem, nos processos de usinagem, nos processos de usinagem, há um aporte térmico envolvido no corte devido à energia gerada pela deformação e ruptura dos materiais. Sim, há um aporte térmico ali naquela energia, né? Há uma energia, né, naquela ruptura de material ali, né? Há uma energia envolvida. Essa energia ela vai se manifestar com temperatura, né? Esquentando a peça e ferramenta, né? Esquentando a região do corte. Né? Parte da temperatura do corte vai para a peça, né? Uma parte dessa temperatura, né, dessa energia vai para a peça, parte sai com o cavaco, né? Parte vai para o cavaco e parte vai para a ferramenta e parte vai para o meio ambiente. Então ela vai se dividir entre essas quatro, né? Claro, é para onde ela tem, para onde ela tem para ir, né? Onde ela tem para ir. Ferramenta, ela vai para a ferramenta, o corpo da ferramenta, ela vai para o corpo da peça, ela vai com o cavaco ou ela sai para o ambiente. Né? Ela vai se balancear, esse balanço entre esses quatro lugares aí, né? Só que para usinagens de geometria definida, há um balanço térmico, né, uma preferência de escoamento térmico ali, de temperatura. Para geometria definida é um balanço térmico e para geometria indefinida, no caso dos rebolos, né, é outro balanço, né? Então é isso que eu pergunto. Qual é a diferença do balanço de temperatura entre os processos de usinagem com ferramenta de geometria definida e os de geometria indefinida? Tá? É isso que eu quero. Para onde vai a temperatura no processo de geometria definida e para onde vai a temperatura nos processos de geometria indefinida? Tá? Isso é fundamental para analisar um processo, uma diferença entre esses processos, né? E principalmente quando a gente vai para processos de retificação. Né? Retificação é um processo crítico em relação à temperatura, né? E aí eu quero que vocês analisem isso. A gente já falou sobre isso também, né? Diga por que é importante utilizar fluido de corte em abundância nos processos de retificação. Para que serve o fluido de corte? Isso aqui, conforme vocês vão andando, isso aqui começa lá no segundo bimestre, início do segundo bimestre, né? Os slides ali do segundo bimestre, vocês vão encontrar isso aqui, ó. Usinagem e material de estudo, é essa pasta que está compartilhada com vocês, tá? Aqui vocês vão ter livros, tá? Livros e aulas e slides. Aqui, slides do primeiro bimestre e aqui slides do segundo bimestre. Tá? Nos slides do segundo bimestre está tudo geometria da ferramenta, formação de cavaco, materiais para ferramentas, força e potência de corte, desgaste de vida de ferramenta, usinagem econômica, geometria não definida e CNC. Tá tudo aqui na sequência. O questionário tá em sequência. Tá? Nos processos de usinagem, os abrasivos, tá? Nos de geometria indefinida, os abrasivos que realizam o corte, né? Os grãos ali podem estar soltos ou ligados, né? Eu quero que vocês listem alguns procedimentos, alguns processos de usinagem que usam abrasivos soltos e alguns processos de usinagem que usam abrasivos ligados. E aqui eu botei uma especificação de um rebolo e eu quero que vocês me digam o que quer dizer cada elemento desses aqui. O que quer dizer esse A, o que quer dizer o 24, o que quer dizer o E, o que quer dizer o 5, o V e o 10W.
né? Isso é uma especificação de um rebolo. Isso quer dizer, cada um deles. Também bem tranquilo. Vocês vão me entregar, vocês vão me enviar por e-mail, vocês têm meu e-mail, né? Vocês vão me enviar por e-mail até o dia 17. Vão tirar uma foto, né, do trabalho manuscrito que vocês vão fazer. Né? Vão tirar uma foto e vão me enviar até o dia da prova. Né? No dia da prova vocês me entregam isso aí. E aí a prova vai sair. Vou fazer algumas perguntas baseado nesse questionário aqui. Sem surpresinha. 3 horas de prova também? Como é que é, cara, como é que o pessoal tá falando para vocês aí nessas disciplinas AMI? Olha, teve uns professores que aumentaram um pouquinho a hora da prova. Uhum. Teve professores no primeiro bimestre que lançaram no domingo, no caso, porque muita gente trabalha, né, como é uma coisa rápida. Teve professor que lançou no domingo de manhã a prova. Para entregar para fazer até segunda-feira, Isso, no caso. isso. Não sei se tem mais alguém que teve alguma coisa diferente, mas para nós teve assim, sabe? Porque como nós temos muita prova em cima uma da outra, eu achei até legal que no domingo, às 9 horas da manhã, teve um professor que lançou a prova. Aí, tudo normal, só que lançou no domingo, né? Como a gente que trabalha, tu tem mais tempo para se programar, para fazer as coisas durante o final de semana, né? A nossa é na quarta-feira, né? Pois é, bem complicado isso. Pode lançar o arquivo, Jordano, se tu puder, não sei, lança o arquivo, posta no WhatsApp ou no portal ali, e quarta-feira a gente abre a prova e responde de novo. Para ter mais tempo, no caso, para pesquisar tudo e fazer, né? Eu digo o seguinte, né, cara, que o trabalho de vocês vai ser o quê, né? O trabalho de vocês, a prova já está na mão de vocês, na verdade. Essa é a prova, tá? Evidentemente que eu não vou colocar todas essas questões aí, né? Mas a prova vai sair, como eu te falei, vai sair daí. Eu quero que vocês vão ter uma semana para resolver me entregar esses 10 exercícios aí, tá? E é isso aí. Quem fizer os exercícios vai se dar bem. Quem não fizer os exercícios, aí sei lá o que vai acontecer. Mas essa é a minha metodologia. É assim, a prova já está com vocês, tá? A prova já está com vocês. Essa daí. Às vezes, cara, eu sei muito bem como é que é esse processo de comunicação entre vocês, entendeu? Não tem nada a ver com isso aí, eu sei exatamente como é que funciona. Mas só que pro cara, assim, às vezes tu tá apertado de tempo e tal, o colega te deu uma força, não sei o quê.